Imagine acordar todos os dias com a chance de reescrever sua história. Não é um presente que qualquer um recebe, é um privilégio reservado àqueles que, mesmo diante dos próprios erros, ainda têm coragem de enxergar uma segunda oportunidade. E foi exatamente assim que o tabaco entrou na vida de milhões, não como um simples hábito, mas como uma obsessão que moldou culturas, dividiu sociedades e até definiu quem era quem no grande tabuleiro da história. Tudo começou há mais de 7.000 anos, nas terras que hoje chamamos de América. Enquanto o velho mundo queimava incenso em rituais sagrados, os povos originários descobriram no tabaco algo muito mais poderoso, uma ponte entre o terreno e o divino. Para os nativos, não era apenas uma planta, era um presente dos deuses, capaz de elevar a alma aos céus. Os xamãs o usavam em cerimônias de passagem, onde jovens guerreiros provavam sua maturidade com a primeira baforada. Os maias e astecas, por sua vez, levaram a devoção ao extremo, além de fumar, mastigar ou cheirar, criaram até clistérios de tabaco, que sim, você leu certo. Misturavam infusões da planta com cerveja de milho e aplicavam de forma, digamos, inovadora. Para quê? Ninguém sabe ao certo. Talvez buscassem uma experiência espiritual tão intensa que o corpo precisava absorvê-la por todos os meios possíveis. Mas o que começou como sagrado logo virou profano. O tabaco deixou de ser exclusividade dos rituais e invadiu o cotidiano, celebrações, negociações, até o aniversário da sogra, nenhuma desculpa era boa demais para acender um cachimbo. E aqui está o detalhe cruel. Enquanto hoje criticamos a dependência moderna, esquecemos que os povos originários já estavam enredados há milênios. Crianças contavam os dias para serem consideradas adultas e, finalmente, terem permissão para fumar. Não havia estigma, apenas tradição. Remédio para dor de dente? Tabaco. Alívio para gripe? Tabaco. O problema não era a planta, que era a maneira como ela se infiltrava na vida das pessoas, tão natural quanto respirar. Quando Colombo pisou nas Américas em 1492, os nativos receberam os estrangeiros com presentes, frutas, armas e folhas secas de aroma penetrante. Os espanhóis, desconfiados, torceram o nariz. Coisa do demônio, murmurou o almirante, jogando fora o que hoje moveria bilhões. Mas um marinheiro rebelde, Rodrigo de Jerez, ousou experimentar. Gostou. E assim, sem querer, tornou-se o primeiro europeu viciado em nicotina. Ao levar o tabaco para a Espanha, no entanto, descobriu que a Inquisição não via graça nenhuma naquilo, 7 anos de prisão por uma possessão demoníaca. Era o preço de desafiar os dogmas da época. O irônico? Enquanto a Igreja condenava, cientistas e médicos da época defendiam o tabaco. Primeiro, como cura milagrosa, depois, como veneno. A planta que uniu impérios, de maias a incas, de hurões a astecas, agora dividia a Europa entre os que a idolatravam e os que a demonizavam. E assim nasceu um dos paradoxos mais fascinantes da história. Um simples arbusto, sem brilho ou sabor, tornou-se tão valioso quanto o ouro ou açúcar, não pelo que era, mas pelo que representava. Hoje, falamos do tabaco como um vício. Mas já foi símbolo de status. Um nobre francês do século XVIII não estava completo sem sua tabaqueira de prata, e se ela tivesse um gato gravado, como a da duquesa de Charost, melhor ainda, virava febre instantânea. Paris inteira enlouqueceu por um naco de folhas trituradas só porque uma aristocrata resolveu exibi-lo em público. Moda, poder, distinção, tudo cabia naquele pequeno estojo. E é aqui que chegamos ao cerne da questão: o tabaco nunca foi só sobre fumar. Foi sobre pertencimento. Sobre quem podia ostentar um charuto cubano ou quem era obrigado a rolar cigarros de jornal. Sobre sacerdotes que o proibiam e xamãs que o sagravam. Sobre o marinheiro preso por ousar inalar o futuro. Agora, permita-me quebrar um protocolo. Geralmente, não compartilho histórias pessoais, mas hoje farei uma exceção. Porque entender o tabaco é entender como algo tão pequeno pode ter tanto poder sobre corpos, mentes e até sobre o curso da história. E se você chegou até aqui, é porque, no fundo, sabe que essa planta não é apenas folhas secas. É um espelho. Ah, e antes que eu me esqueça, a primavera está aí, e com ela vem a temporada de piqueniques. Se você quer impressionar, não improvise. No metro, encontra tudo para um banquete inesquecível: carnes premium para grelha, queijos suíços que derretem na boca, frutas frescas e até iguarias europeias, tudo com preços que parecem atacado. E a melhor parte?
Agora, o acesso está liberado para todos. Não há mais desculpas para não transformar seu próximo encontro ao ar livre em uma experiência digna de reis. Porque, no final das contas, assim como o tabaco, as melhores coisas da vida são aquelas que saboreamos com intenção, seja em um ritual sagrado ou em uma tarde ensolarada, rodeado de boa comida e melhores histórias. E o melhor de tudo: nenhum cartão é necessário. Você faz suas compras sem limites, sem burocracia, sem amarras. Quer mais? Bônus em dinheiro de volta, descontos personalizados e vantagens exclusivas estão à sua espera, e você pode começar a aproveitá-las agora mesmo. Basta se conectar ao programa de fidelidade. É rápido, é simples, é inteligente. Faça o download do aplicativo ou escaneie o QR Code na tela e ganhe R$ 3.000 em bônus para suas primeiras compras. Já está de saída para o mercado? Sem problema, em menos de 1 minuto, direto no caixa, você ativa sua carteirinha e sai com tudo o que precisa, e muito mais. Imagine só, acesso ilimitado a um mundo de sabores premium, preços imbatíveis e benefícios que só crescem. Não é um sonho, é a sua nova realidade. Tudo já está em suas mãos. Música suave de fundo. Mas falando em hábitos que conquistaram o mundo. Você sabia que o tabaco já foi considerado uma heresia, um ritual demoníaco e até uma cura milagrosa? No século XVII, a Igreja Católica o amaldiçoou, o Papa Urbano VIII ameaçou excomungar quem ousasse fumar, e teólogos como Pierre de Lancre associavam cada baforada a pactos com espíritos das Américas. Encontrar uma pitada de tabaco em casa era prova irrefutável de bruxaria, e sua sentença, quase sempre, era fogueira. Enquanto isso, o café recebia bênçãos papais. Uma ironia da história. O que hoje parece um gesto inocente, acender um cigarro ou saborear um expresso, já dividiu impérios, inspirou guerras comerciais e até definiu quem era civilizado ou não. Na Inglaterra do século XVII, fumar era tão comum que até de madrugada os londrinos mantinham suas cachimbas ao lado da cama, prontos para uma tragada. O poeta Ben Jonson, exasperado, chamou o hábito de ampeido do diabo, mas nada deteve a maré. A ciência da época. Uma piada trágica. Médicos juravam que o tabaco curava 36 doenças, desde sífilis até enxaqueca, secando os humores do corpo, sim, aquela teoria medieval das 4 substâncias. Resultado? Pacientes morriam mais rápido, mas a lenda persistia. Graças a um diplomata francês, Jean Nicot, sim, aquele que deu nome à nicotina, o tabaco virou remédio real. Ele enviou folhas secas ao rei da França para aliviar suas dores de cabeça, e o boato de que funcionou espalhou-se como fogo. A Igreja perdeu a batalha. O povo ganhou. Proibições? Fracassaram. Na China, fumantes eram executados como traidores, no Império Otomano, afogados no Bósforo dentro de sacos, na Alemanha, a pena era morte. Mas o vício era mais forte que leis. Contrabandistas escondiam tabaco em cestas de frutas, e o comércio clandestino florescia. Até hoje, em alguns idiomas, as palavras cesta e tabaco soam quase iguais, que herança dessa época de criatividade desesperada. Os reis tentaram taxar o tabaco em 4.000%. O resultado? Londres continuou com suas 7.000 tabernas. A solução? Se não pode vencê-los, junte-se a eles. Governos transformaram o vício em ouro para os cofres públicos, criando monopólios, assim como fariam depois com a vodka. O tabaco moveu impérios. A Companhia Britânica das Índias Orientais admitia que, sem ele, o comércio com a África e a América simplesmente ruiria. Um único maço valia uma vaca nas trocas com tribos africanas. E assim, o que começou como um ritual sagrado dos povos originários virou moeda, poder e paixão global. Uma história que prova, quando o desejo humano se encontra com a oportunidade, nem reis nem papas conseguem detê-lo. Transição suave. Agora, falando em paixões que movimentam o mundo. Há quem diga que o dia não começa com café. Nós discordamos. Uma xícara de cappuccino cremoso, com leite natural e espuma macia, pode ser o pontapé inicial para um dia de conquistas, desde que não seja aquele café de máquina, com pó duvidoso e creme em pó. No Dobre Coffee, cada gole é uma declaração de bom gosto. Só grãos selecionados, leite fresco e um processo que leva apenas 1,5 minuto para transformar sua pausa em um momento de prazer puro. E tem mais,
10% de cashback em cada compra, porque bom café merece ser recompensado. Bebe café todo dia? Então o abonamento exclusivo é para você. Cada xícara fica ainda mais barata, e o aplicativo te ajuda a encontrar a unidade mais próxima. Baixe agora, use o código Minaev e ganhe 3 cafés de cortesia. Afinal, por que começar o dia com menos? E se você gostou dessa ideia? E se você acha que o sucesso do café de autosserviço é impressionante, espere até conhecer o potencial desse modelo para empreendedores. O Dobre Coffee já está revolucionando o mercado com uma rede de franquias presente em 50 cidades da Rússia, e a expansão não para por aí. Para quem quer entrar nesse negócio lucrativo, as condições são imbatíveis: equipamentos entregues em apenas 14 dias, opção de alugar a cafeteira com direito à compra posterior, e a flexibilidade de abrir 1 ou 5 unidades sem burocracia. Mas o melhor está no controle total do seu negócio. Um chatbot inteligente permite monitorar vendas, estoque de ingredientes e até o status técnico das máquinas de qualquer lugar, 24 horas por dia. E como bônus exclusivo para quem acompanha este canal, R$50 mil em presentes na abertura da sua primeira unidade de autosserviço. A oportunidade está lá, basta clicar no link na descrição e começar a faturar com um produto que o mercado já aprovou. Agora, vamos além do café e mergulhar em uma história que mudou o mundo: o tabaco. No século XVI, a Inglaterra ainda era uma província esquecida da Europa, até que o reinado de Elizabeth I transformou o país no epicentro da cultura, graças a Shakespeare, a derrota da invencível armada espanhola e, ironicamente, a uma planta que chegava das Américas. Quem a trouxe? Sir Walter Raleigh, aventureiro e favorito da rainha, que quase foi linchado ao fumar sua primeira pipa em Londres. Os ingleses, achando que ele estava em chamas, jogaram cerveja nele para apagar o fogo. Mas Raleigh não desistiu, convenceu Elizabeth a lhe conceder o direito de criar uma colônia exclusiva para cultivar tabaco. O problema? A rainha morreu, ele foi executado, e seu último pedido foi fumar um cigarro antes da forca, com uma bolsa de tabaco bordada. Ele foi meu companheiro nos momentos mais sombrios. A ideia, porém, sobreviveu. Os primeiros colonos ingleses que desembarcaram na Virgínia não eram apenas puritanos em busca de liberdade religiosa, muitos eram criminosos, desempregados e aventureiros que a Inglaterra queria se livrar. Uma gazeta de 1607 descrevia: estas pessoas infectam a sociedade como a peste, roubando e corrompendo. Se não os enviarmos para longe, precisaremos construir mais prisões. E assim, sob contratos de 7 anos de trabalho forçado, em troca de um pedaço de terra, eles chegaram a uma região inóspita, até que John Rolfe teve uma ideia genial: por que não plantar tabaco? O sucesso foi instantâneo. A colônia, antes à beira do colapso, virou um império do tabaco. A companhia colonial, para motivar os trabalhadores, trouxe 90 mulheres, mas com uma condição: quem quisesse se casar tinha que pagar o preço da noiva, em quilos de tabaco, em média, 56 kg por mulher. Sim, estamos falando de homens livres, não escravos. Ainda assim, o sistema era tão lucrativo que a companhia cedeu. Os colonos ganharam o direito de criar seu próprio parlamento local, a semente da democracia americana. Mas em 1619, tudo mudou. Um navio holandês chegou com 20 africanos para trabalhar nas plantações. Formalmente, eles assinavam contratos de 5 anos, como os ingleses. A diferença? Os brancos tinham economias para comprar terras depois do contrato, os africanos, não. Sem recursos, eles nunca saíam da dívida, e os contratos se tornavam escravidão disfarçada. Pior, alguns donos de plantações estupravam as mulheres africanas, justificando que uma gravidez adia o trabalho, que então o contrato se estende por 9 meses. Assim nascia o sistema escravagista que só seria quebrado séculos depois, com uma guerra civil sangrenta. Enquanto isso, o tabaco enriquecia a Virgínia. O rei James I da Inglaterra odiava a planta, chamando-a de abominação e impondo regras: 1 acre de tabaco para cada 2 de comida. Os colonos ignoraram. Afinal, o tabaco valia mais que ouro, era moeda de troca com índios, outras colônias e até na Europa. John Rolfe, o visionário, ficou rico, casou-se com Pocahontas, sim, a princesa do desenho da Disney é real, e voltou à Inglaterra como o primeiro magnata do tabaco. Seus descendentes incluem 2 primeiras damas americanas, de Wilson e Reagan, e o ator Edward Norton. Mas o tabaco tinha um custo oculto, e esgotava a terra.
Para plantar mais, os colonos expandiam suas fronteiras, empurrando os nativos para o oeste. Foi nas plantações de tabaco da Virgínia que os Estados Unidos começaram a ser forjados, com trabalho escravo, ambição desmedida e uma planta que, ironicamente, a Rússia de Ivan, o Terrível, já conhecia e detestava. Música de transição. Enquanto a Inglaterra se tornava dependente do ouro verde, do outro lado do mundo. Enquanto a Europa Ocidental se afogava em proibições e moralismos, do outro lado do continente, nas terras geladas da Rússia, o tabaco tecia sua própria história de poder, hipocrisia e resistência. Imagine as Kurilni-Izby, casas de fumo que, séculos antes dos ukaloges modernos, já eram refúgios onde camponeses e boiardos se reuniam para aliviar o peso do dia, tramar alianças ou simplesmente esquecer, por algumas baforadas, que viviam em um império à beira do caos. Não havia música rap nem cachimbos de vidro com sabores de frutas tropicais, mas a essência era a mesma, o tabaco como válvula de escape em um mundo onde a estabilidade era tão efêmera quanto a fumaça que subia ao teto. E foi justamente no turbilhão da Smutnoy Vremya, a época das perturbações, quando tronos eram ocupados e abandonados como peças em um tabuleiro sangrento, que as Kurilni-Izby floresceram. Enquanto a Europa queimava bruxas e hereges, a Rússia, paradoxalmente, deixava o povo fumar. Não por benevolência, mas por cálculo, em meio a fomes, guerras civis e usurpadores que se sucediam como sombras, ninguém ousava tirar dos russos o único prazer que ainda os mantinha sanos. Até que chegou a dinastia Romanov. O ano era 1634. Moscou ardia. Mais de 5.000 casas viraram cinzas em poucos dias. As investigações oficiais não demoraram a encontrar um bode expiatório, um carvão incandescente, supostamente caído de uma trúbica, a longa cachaça de fumar dos russos. Era a desculpa perfeita. O tabaco, que até então circulava livremente, passou a ser visto como uma ameaça não só à moral, mas à própria segurança do Estado. E assim, em 1648, junto com o Sobornoio Luzenie, o grande código de leis que moldaria a Rússia por 2 séculos, veio o decreto que transformaria fumar em crime de Estado. Ouça bem como soavam as novas regras, porque elas não eram para os fracos de coração. Aquele que for pego com tabaco pela 2ª ou 3ª vez será torturado repetidamente. Depois, açoitado com knut na praça pública. E aos reincidentes persistentes, serão cortados os narizes e as narinas, antes de serem exilados para cidades distantes. Sim, você ouviu direito. Na Rússia do século XVII, viciados em tabaco perdiam literalmente a cara e depois eram jogados nos confins da Sibéria, onde o frio fazia o resto. Acha que funcionou? Claro que não. Os russos, como qualquer povo que já provou a liberdade de um vício, não se deixariam intimidar por leis ou mutilações. O tabaco continuou a circular, agora na clandestinidade. Os contrabandistas renomeavam as folhas maçãs secas, folhas de beterraba, e as traziam em caravanas que cruzavam fronteiras como fantasmas. E aqui vem a ironia mais deliciosa. Em 1683, quando um grupo de camponeses de Novgorod foi pego com uma carga de tabaco vinda da Lituânia, as autoridades descobriram algo estarrecedor. Não eram meros traficantes de beira de estrada. Eram milícias armadas, com até 20 homens por grupo, transportando mercadoria no valor de 1.000 rublos, uma fortuna, quando uma carroça e um cavalo custavam apenas 5. Algo maior estava em jogo. Quando Streltsy, os temidos soldados de elite do czar, foram enviados para caçar os contrabandistas, encontraram resistência. Os camponeses não só os emboscaram como os espancaram sem piedade. E quando a investigação aprofundou, o escândalo explodiu. Por trás do tráfico estava ninguém menos que a Igreja. Sim, os mesmos que pregavam contra o andemônio do tabaco nos púlpitos eram os maiores narcotraficantes da Rússia. O mosteiro Iversky, um dos mais ricos do país, emitia licenças divinas para que seus servos transportassem tabaco ilegal, que depois era vendido sob a mesa, com lucros que fariam até o mercador veneziano corar de inveja. Quando o czar enviou um voivoda com tropas para prender os camponeses, estes simplesmente se refugiaram dentro dos muros do mosteiro. Ninguém foi punido. Afinal, como castigar os homens de Deus? A hipocrisia só terminou quando o próprio Estado mudou de lado. Em 1697, Pedro, o Grande, aquele que cortava barbas e abria janelas para a Europa, legalizou o tabaco com um argumento irrefutável: se o povo insiste em fumar, que ao menos pague por isso. De uma hora para outra, o vício se tornou moeda. O tabaco passou a ser taxado como vodka ou sal,
enriquecendo os cofres do império enquanto intoxicava suas massas. Mas havia uma exceção estratégica, a Sibéria. Lá, o tabaco foi proibido de entrar. Não por preocupação com a saúde dos siberianos, mas por puro cálculo econômico. Pedro sabia, se os nativos ficassem viciados, quem iria caçar as peles de zibelina que enchiam os bolsos da nobreza? Melhor mantê-los sóbrios e produtivos. O czar, aliás, tinha planos ainda mais ambiciosos. Ele comprou toneladas de tabaco na Inglaterra, com a intenção de criar um monopólio estatal, só se fumaria o que o governo vendesse. Mas, como sempre, a realidade resistiu. Os camponeses continuaram a plantar suas folhas em segredo, e os boiardos, esses sim, adotaram o tabaco como símbolo de status. O Neuchâtel Tabak, o rapé, virou febre entre a aristocracia do século XVIII. Cada nobre que se prezasse carregava uma tabaquerca de prata ou marfim, cheia do pó aromático que custava uma fortuna. E aqui está o detalhe mais revelador: enquanto 1 quilo desse rapé inglês chegava a 5 rublos na Rússia, o equivalente a 3.000 rublos hoje, na Virgínia, sua terra natal, o mesmo quilo custava 3 copeques. Ou seja, uma margem de lucro de 1.600 vezes. Alguém estava ficando muito, muito rico com essa fumaça. E não eram os fumantes. Mas a verdadeira revolução viria depois, quando a Rússia, sem querer, ajudaria a reinventar o tabaco para o mundo. E tudo começou em um campo de batalha ensopado de sangue, a Guerra da Crimeia. A transformação do tabaco de um hábito elitista para um vício de massas não se deu por acaso, foi uma engenharia social meticulosa, onde cada detalhe foi calculado para quebrar resistências e criar novos mercados. E o primeiro alvo foi o material das pipes, a argila, frágil e sem prestígio, cedeu lugar a alternativas mais andemocráticas. Mas a verdadeira virada veio quando a moral vitoriana, que já havia banido o rapé das mãos femininas e confinado o charuto aos smoking rooms, aqueles antros masculinos onde se teciam intrigas entre baforadas de fumaça, encontrou um inimigo ainda mais implacável: a industrialização. Os smoking rooms eram o último reduto de um mundo que desaparecia. Lugares onde homens de bigode bem aparado e cartolas discutiam política, negócios e as boas velhas épocas enquanto a fumaça encobria o cheiro de uísque derramado. Mulheres? Proibidas. Era o clube exclusivo de uma elite que, sem saber, estava cavando sua própria tumba. Porque, no final do século XIX, o consumo de tabaco nas nações industrializadas disparou, de 1 kg per capita por ano, marca que se mantinha estável há séculos, saltou para 2,5 kg. A era da cigarro havia chegado. E com ela, os titãs que ainda dominam o mercado: Philip Morris com seu Marlboro, a Liggett Myers, a R.J. Reynolds e seu camelo Joe Camel, todos filhos bastardos da Guerra da Crimeia, todos frutos de uma revolução que ninguém viu chegar. Mas o sucesso das cigarras não se explicava apenas pela praticidade ou pelo preço acessível. Como o café antes delas, as guerras mundiais foram o grande catalisador. Nos bolsos dos soldados, entre cartuchos e fotografias amassadas de namoradas distantes, as cigarras se tornaram tão essenciais quanto pão e munição. As tabaqueiras não agiam por patriotismo, enviavam toneladas de cigarras gratuitas para as trincheiras, não por bondade, mas para viciar uma geração inteira. Quando aqueles jovens voltaram para casa, já não conseguiam imaginar a vida sem o cheiro de fumaça queimando entre os dedos. Afinal, se Stalin, Roosevelt e Churchill, os homens que decidiam o destino do mundo, eram fumantes inveterados, quem ousaria questionar o hábito? Restava, porém, metade da população, as mulheres. E aqui a batalha seria muito mais suja. Na Inglaterra vitoriana, na Europa renascentista ou mesmo entre os maias e astecas, o tabaco era proibido para elas. Mas a industrialização quebrou barreiras, mulheres entraram nas fábricas, ganharam salários, desafiaram séculos de tabus. O último bastião, o cigarro, não poderia resistir por muito tempo. E foi então que entrou em cena Edward Bernays, o gênio das manipulações em massa. Sobrinho de Sigmund Freud, sim, aquele Freud, Bernays entendia como poucos a psicologia das multidões. Ele já havia convencido os americanos a apoiar a entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial, apesar da doutrina Monroe e do isolacionismo histórico. Já havia transformado bacon com ovos no café da manhã americano, o carro no símbolo do sonho nacional e a cerveja em uma bebida saudável. Mas seu maior desafio ainda estava por vir: fazer as mulheres fumarem. Em 1929, a American Tobacco Company contratou Bernays para promover as Lucky Strike entre o público feminino.
Sua estratégia? Uma marcha feminista em Nova York, durante a Páscoa, com centenas de mulheres desfilando pela Estátua da Liberdade com faíscas acesas, não de tochas, mas de cigarras. Os cartazes gritavam: "Acenda seu tocha da liberdade", enquanto fotógrafos registravam cada baforada como um ato de rebeldia. Poucos sabiam que aquelas feministas eram, em sua maioria, atrizes contratadas, com figurino impecável e sorrisos ensaiados. Bernays não queria apenas vender cigarras, queria roubar o símbolo da masculinidade e entregá-lo às mulheres como um troféu. Se o cigarro era poder, então elas também o teriam. O resultado? Em poucos anos, o número de fumantes nos Estados Unidos saltou de 5% para 12%, mais que dobrando. Mas Bernays não parou por aí. As campanhas seguintes foram ainda mais agressivas. Propagandas prometiam que fumar emagrecia, treat for a like encheado off a switch, que matava germes na boca, que branqueava os dentes. O tabaco, que séculos antes era usado em clisteres medicinais, voltava a ser vendido como remédio, só que agora em forma de bastão branco, elegante, glamouroso. E Hollywood, é claro, fez sua parte. Atrizes como Bette Davis e Marlene Dietrich posavam com cigarras entre os dedos, enquanto os estúdios, lobistas das tabaqueiras, inseriam cenas de fumantes em filmes que antes proibiam até um simples "Oh, my God". O impacto foi devastador. Na primeira metade do século XX, o consumo per capita de cigarras explodiu, de 54 unidades por ano para 4.300. O americano médio dos anos 1920 não era mais imaginável sem um maço no bolso. E a União Soviética? Bem, o tabaco já era um negócio de Estado. Em 1913, os impostos sobre ele rendiam 70 milhões de rublos por ano, o equivalente a 81 bilhões hoje. Todo mundo fumava, de camponeses a imperatrizes. Mas então veio a Primeira Guerra, depois a Revolução, e de 260 fábricas, só 38 sobreviveram. A escassez ameaçava algo pior que revoltas. Um país sem nicotina era um país à beira do caos. E o que acontece quando se retira de um dependente o que o mantém refém? Ele se desintegra. Age de forma pouco racional. Primeiro, desaparecem os eletrodomésticos da casa. Depois, a mobília. Agora, imagine isso não em dezenas, não em milhares, mas em dezenas de milhões de pessoas. Sobre a jovem União Soviética pairava uma espada de Damocles feita de nicotina, e não é exagero. As palavras são do próprio Narcom, comissário do povo, da indústria alimentícia, Anastas Mikoyan. O operário e o camponês sofrem e imploram: "Deem-nos ao menos um pouco para fumar um ponto". Tractoristas nas estepes, mineiros nas galerias subterrâneas, lenhadores nas florestas siberianas, todos repetiam o mesmo refrão: sem isso, o trabalho vira tortura. Até engenheiros recém-chegados às obras do primeiro plano quinquenal condicionavam seu empenho ao maço de papirós. A liderança soviética entendeu rápido: sem reviver a indústria do tabaco, o próprio regime poderia desmoronar. Mas havia um problema logístico brutal. O tabaco não cresce em qualquer lugar, exige clima quente, e a URSS não era Carolina do Norte. Destinar terras agrícolas escassas a plantações de nicotiana enquanto o país enfrentava crises de abastecimento alimentar? Parecia um luxo imperdoável. Até que a solução surgiu onde menos se esperava, na memória histórica. Nos séculos XVI e XVII, a Rússia czarista já cultivava um tabaco incomum, a macorka, uma variedade rústica, resistente ao frio russo, de sabor áspero mas tolerável. Era a alternativa perfeita. Com ela, o sistema soviético fumegou por décadas, da coletivização forçada até os campos de batalha da Grande Guerra Patriótica. O tabaco clássico, aquele que queimava nos cigarros ocidentais, era um artigo de luxo quase desconhecido do cidadão soviético comum. Mesmo após 1945, as papirós e cigarros com folhas de Virgínia ou Burley demoraram a chegar às prateleiras. Só nos anos 1950, com marcas como Java, produzida em equipamentos troféu trazidos da Alemanha nazista, e Belomorkanal, o fumante soviético teve um gostinho, literalmente, do que era o tabaco de verdade. Até os anos 1970, a indústria tabagista soviética atingiu seu apogeu. O país se tornou o terceiro maior produtor mundial de cigarros e papirós, com uma variedade de marcas que faziam os olhos ardarem: Stolichnaya, Gvardeyski Zvezd, Cosmos, Zolotoy Runo, Astra, Kazbek, Polet. Cada uma contava uma história ou uma geografia.
Uma piada da época dizia que dá para estudar a história da URSS só pelas embalagens. E não era exagero, as marcas refletiam hierarquias sociais com precisão cirúrgica. Um oficial do Exército Vermelho em serviço? Provavelmente com um Gvardeyski no bolso. Um piloto fluvial? Um rechlot amassado no macacão. O sistema tinha até suas marcas Elite, como a lendária Novost, supostamente produzida em edição limitada para Leonid Brezhnev. Os boatos diziam que a versão popular não passava de uma sombra pálida do que o secretário-geral inalava. E as lendas se multiplicavam. Falava-se das Kiev, feitas com folhas colhidas ao amanhecer, antes que a orvalho as tocasse, reservadas para a nomenclatura. Ou das Cosmos, cujas embalagens rígidas esconderiam símbolos secretos entre as camadas de papelão, trocá-las nos quiosques da Soyuz-Pecha renderia prêmios misteriosos. Mas aqui está o paradoxo: apesar do volume recorde de produção, a URSS nunca conseguiu saciar a fome por nicotina. Nos anos 1980, o déficit crônico se transformou em crise aberta. Sob Gorbachev, os cigarros viraram moeda de troca, blocos de 20 maços valiam mais que rublos em um mercado negro onde tudo, de serviços a mercadorias, era negociável. Em 1989, até as papirós mais baratas sumiram das prateleiras de Moscou. Nos armazéns do Glavtaba, restavam apenas charutos cubanos a 2 rublos a unidade, importados em massa durante a era Brezhnev, mas agora indesejados devido ao embargo. O povo não queria coíbas, queria sua astra diária. Então veio o verão de 1990. E o Tabashny Bunt, a revolta do tabaco. Imagine acordar com o hábito de fumar um maço por dia, chegar ao quiosque e encontrar nada. Vazio. E ao seu lado, dezenas, centenas de rostos tão furiosos quanto o seu. Não era apenas a falta da Cosmos Premium ou da Prima, era a ausência total. Em agosto, o déficit de produtos de tabaco na URSS atingia 60 bilhões de unidades. As causas. Teorias não faltavam, do colapso do sistema de planejamento central à sabotagem deliberada. O ex-primeiro-ministro Nikolai Rizol ainda hoje insiste que foi uma diversão orquestrada. Os protestos se espalharam como fogo em palha seca. Em 26 de julho, Minsk parou. Em 6 de agosto, Sverdlovsk. Até Leningrado e Moscou, as joias do império foram atingidas. Em Moscou, manifestantes bloquearam a rodovia Shishokhovskoy. Em Leningrado, a fila na Nevsky Prospekt virou um mitim relâmpago, fumantes revoltados atearam fogueiras no meio da avenida, paralisando o tráfego. Os boatos alimentavam a fúria, diziam que todas as fábricas de tabaco do país haviam sido fechadas para manutenção ao mesmo tempo. O prefeito de Leningrado, Anatoly Sobchak, teve que negociar pessoalmente com os grevistas, que se recusavam a trabalhar até receberem sua dose diária de nicotina. Não houve saques em massa nem violência indiscriminada. Mas os quiosques da Soyuz-Pecha foram revirados, e as autoridades entenderam, aquele não era um protesto por cigarros. Era o sintoma de um organismo moribundo. Levaria meses para normalizar um abastecimento, um dos últimos suspiros de eficiência de um Estado já em agonia. Os Tabashny e Bunt não causaram o colapso da URSS. Foram seu anúncio. 70 anos antes, os bolcheviques temiam que a falta de tabaco desencadeasse uma revolta. Em 1990, eles a tiveram. Enquanto isso, o mundo ocidental iniciava sua própria revolução, só que na direção oposta, a era do antitabagismo. Uma ironia histórica que a URSS, afundada em sua própria fumaça, não viveria para ver. Enquanto isso, do outro lado do Atlântico, as tabagistas americanas lançavam uma campanha de desinformação que faria inveja aos mais hábeis estrategistas da Guerra Fria. Em 1954, quando estudos científicos começaram a expor a ligação mortal entre cigarro e câncer, as corporações do tabaco não hesitaram, compraram espaço publicitário em quase 500 jornais, com uma tiragem combinada de 43 milhões de exemplares, para semear dúvidas. Os dados? Imprecisos. As conclusões? Não comprovadas. Mas o ápice do cinismo veio quando um executivo da Philip Morris, questionado sobre os riscos do tabagismo para fetos de mães fumantes, soltou com naturalidade: muitas mães ficariam felizes se seus filhos nascessem menores. Era a lógica perversa de um império que colocava lucros acima de vidas e que, por décadas, conseguiu vender essa narrativa como verdade.
Os governos, embora relutantes, acabaram cedendo à pressão da ciência. A guerra estava declarada. As batalhas se travavam em frente de propaganda, tribunais e laboratórios. As táticas das tabagistas? Um manual de manipulação, suborno de jornalistas, difamação de opositores, acusados de distúrbios mentais, apelos patrióticos nos Estados Unidos, onde o tabaco era apresentado como parte do DNA nacional, tão americano quanto a bandeira estrelada ou a torta de maçã. Os americanos falavam inglês por causa do tabaco, repetiam, citando a colônia da Virgínia. Eles fumavam antes de aprender a assar um apple pie. Mas o medo, esse sim, falava mais alto. Quando as imagens chocantes de pulmões cancerosos estamparam as embalagens e os comerciais de cigarro sumiram das telas em 1966, o consumo despencou 40% nos Estados Unidos. A Rússia, como sempre, chegou tarde à festa, só proibiu a propaganda em outdoor em 2007, e na TV, uma década antes. Mesmo assim, hoje segue entre os países que mais fumam no mundo, 45% dos homens e 15% das mulheres, segundo o Vicion. Hoje, o Ocidente travou uma cruzada contra o tabaco com medidas que variam do draconiano ao criativo. Na Irlanda, fumar em público pode custar 3.000 euros. A Suécia premia funcionários que largam o vício. A Nova Zelândia, em um golpe de audácia, quer proibir a venda de cigarro para quem nasceu após 2009. No Turcomenistão, o tabaco já é quase um crime de Estado. Os números, porém, não mentem. 8 milhões de mortes anuais, curvas de mortalidade por câncer de pulmão que espelham, com décadas de atraso, o consumo de cigarro. As tabagistas perdem terreno nos países ricos, mas encontram refúgio onde o intervalo para um cigarro ainda é ritual de sociabilidade, nos países em desenvolvimento, onde o fumo se disfarça de alívio para o estresse ou moeda de troca em conversas de corredor. E aqui chegamos ao cerne da questão: o tabaco não trouxe progresso, não construiu civilizações, não salvou vidas. Sua história é a de um vício, sim, mas um vício que só sobreviveu porque se vestiu de algo maior, status. Um cigarro entre os dedos não era só nicotina, era uma declaração. Para gerações de soviéticos, era o passaporte para a idade adulta. Lembro-me como se fosse hoje, o primeiro trago diante do espelho, a fumaça saindo em jatos controlados, que legal, a ilusão de sofisticação. Eu, que na época vivia entre campos de futebol e campeonatos escolares, me vi enredado na armadilha. Primeiro como brincadeira, depois como rotina, até que as cigarras queimavam sozinhas na cinzeira enquanto eu escrevia, você fuma até pelo ouvido, brincavam. Nas rodas de pôquer, uma na mão, outra esquecida no cinzeiro, sem nem saber qual pegar. E o pior: não era só o cheiro, a tosse matinal ou a cabeça latejando. Era dependência como entidade viva, um parasita que acordava comigo à noite. Levantei para ir ao banheiro, mentia para mim mesmo às 4 horas da manhã, enquanto a mão, traidora, já procurava o maço. Conheço bem essa escravidão, vi amigos, e a mim mesmo, nela afundados. A saída? Uma luta corpo a corpo. Primeiro, troquei cigarros por cachimbos, como se fumar uma vez por dia, em rituais pseudo-intelectuais, fosse menos destrutivo. Depois, um susto médico. Ou talvez a morte do meu pai, que me fez encarar a hipocrisia, como podia escrever sobre saúde enquanto me envenenava. O fim veio com dor, suor e recaídas, uma abstinência que, dizem, só perde em crueldade para a do heroína. E então, anos depois, me vi em uma fábrica da Philip Morris, observando o nascimento do IQOS, o Apple dos dispositivos de tabaco, como me venderam. Durante horas, ouvi sobre inovações, redução de danos e estilo de vida saudável. E, como profissional de marketing que sou, reconheci a obra-prima, não havia hipnose, nem truques ocultos. Era pura engenharia de desejo, tão precisa quanto um relógio suíço. Cada detalhe, do design minimalista à linguagem revolucionária, era calculado para fazer você querer acreditar. Fumar pode ser bom, sugeriam os subtextos. Você não está se destruindo, está evoluindo. Mas a verdade é uma só: tabaco mata. Seja em folhas secas, seja em gadgets high-tech. A única diferença é que, agora, a indústria aprendeu a vender a ilusão de controle. E enquanto o mundo discute proibições e multas, o verdadeiro combate segue onde sempre esteve, na cabeça de quem ainda acredita que, entre os dedos, um cigarro ou seu substituto eletrônico é mais do que fumaça. É identidade.
é rebeldia. É, no fundo, a última mentira que nos contamos antes de apagar a ponta incandescente. É fácil se enganar com a ideia de que a sol não faz mal ou que a não está provado que mata. Afinal, a indústria tabagista construiu um império sobre essa dúvida plantada, essa névoa de desinformação que permite a cada tragada uma nova desculpa. Mas a ciência não negocia, o tabaco, em qualquer forma, é um veneno de ação lenta. E o pior: ele não precisa de provas adicionais para destruir, basta que você continue acreditando que, dessa vez, será diferente. Há quem diga que os cigarros eletrônicos são a saída, o mal menor. Mas trocar um vício por outro é como saltar de um navio afundando para outro com furos, a água ainda vai entrar. Eu sei do que falo. Depois de 5 anos longe desse ciclo, voltei a me agarrar à ilusão do controle. Um puff aqui, outro ali, até que a armadilha se fecha de novo. E o mais irônico? Enquanto me convenciam de que o vapor era ainda mais nocivo que a fumaça, eu já sabia que era verdade. Mas a dependência não se importa com a lógica, ela se alimenta da fraqueza, daquela vozinha que sussurra: dessa vez, você domina. Não, eu não domino. Ninguém domina. E foi preciso encarar essa verdade nua e crua para entender que, no fundo, eu não estava lutando contra o cigarro, mas contra uma versão distorcida de mim mesmo. Aquele que achava que 2 carteiras por dia eram anormal, que 10 cachimbadas seguidas eram um prazer, que a dor de cabeça matinal era apenas um cansaço. Mentiras. Tudo mentiras que me mantinham refém de um hábito que me roubava mais do que dinheiro, me roubava a dignidade de dizer chega. E quando finalmente consegui, não foi com força de vontade sozinha. Foi com a humildade de admitir que, sozinho, eu não dava conta. Que precisava de ajuda, de estratégias, de trocar o ritual da nicotina por algo que não me deixasse vazio. Porque, sim, o barato daquela baforada não existe. É como tentar saciar a sede com água salgada, quanto mais você bebe, mais sede tem. O verdadeiro prazer está em recuperar o fôlego, em acordar sem a sensação de que seus pulmões são 2 esponjas encharcadas de alcatrão, em provar a comida sem o gosto de cinzeiro. Então, se você está lendo isso e ainda acha que há algum romantismo em segurar uma charuto cubano ou em soprar anéis de fumaça aromatizada, permita-me ser direto, você está sendo enganado. Não há poesia na tosse do fumante, nem nobreza na dependência. Há apenas uma indústria que ri enquanto conta seus lucros, e milhões de pessoas que, como eu, um dia vão olhar no espelho e reconhecer o preço real dessa ilusão. Se você encontrou uma saída, seja com terapia, esporte, hipnose ou simples teimosia, compartilhe. Não por mim, mas por aquele que ainda acha que andar para parar quando quiser. Porque a verdade: ninguém quer. A gente precisa. E a diferença entre esses 2 verbos é o que separa a escravidão da liberdade.